Eu sempre penso, posso ter as duas coisas. Eu tenho uma mente milionária. Estou concentrado na construção do meu patrimônio líquido. Eu tenho uma mente milionária. Sou um excelente administrador de dinheiro. Eu tenho uma mente milionária. O meu dinheiro trabalha para mim e se multiplica. Eu tenho uma mente milionária. Eu ajo apesar do medo. Eu ajo apesar da dúvida. Eu ajo apesar da preocupação. Eu ajo apesar da inconveniência. Eu ajo apesar do desconforto. Eu ajo quando não estou com vontade de agir. Eu tenho uma mente milionária. Eu me comprometo a aprender e crescer o tempo todo. Eu tenho uma mente milionária. O meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Eu tenho uma mente milionária. As coisas que eu ouvia sobre dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Opto por adotar novas formas de pensar, que contribuam para a minha felicidade e o meu sucesso. Eu tenho uma mente milionária. O exemplo que tive a respeito do dinheiro era o modo de agir dos meus pais. A minha maneira de fazer as coisas nessa área sou eu que escolho. Eu tenho uma mente milionária. Eu me liberto das minhas experiências passadas com dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. Eu tenho uma mente milionária. Observo os meus pensamentos e só alimento aqueles que me fortalecem. Eu tenho uma mente milionária. Eu mesmo crio o meu próprio grau de sucesso financeiro. Eu tenho uma mente milionária. A minha meta é ficar milionário e mais ainda. Eu tenho uma mente milionária. Eu me comprometo a ser rico.
Eu tenho uma mente milionária. Eu penso grande. Escolho ajudar milhares de pessoas. Eu tenho uma mente milionária. Eu focalizo as oportunidades e não os obstáculos. Eu tenho uma mente milionária. Eu admiro as pessoas ricas. Eu abençoo as pessoas ricas. Eu amo as pessoas ricas. Eu vou ser uma pessoa rica também. Eu tenho uma mente milionária. Eu imito as pessoas ricas e bem-sucedidas. Eu busco a companhia de pessoas ricas e bem-sucedidas. Se elas podem, eu também posso. Eu tenho uma mente milionária. Promovo o meu valor com paixão e entusiasmo. Eu tenho uma mente milionária. Sou maior do que os meus problemas. Posso lidar com qualquer problema. Eu tenho uma mente milionária. Sou um excelente recebedor. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu tenho uma mente milionária. Prefiro ser remunerado com base nos meus resultados. Eu tenho uma mente milionária. Eu sempre penso, posso ter as duas coisas. Eu tenho uma mente milionária. Estou concentrado na construção do meu patrimônio líquido. Eu tenho uma mente milionária. Sou um excelente administrador de dinheiro. Eu tenho uma mente milionária. O meu dinheiro trabalha para mim e se multiplica. Eu tenho uma mente milionária. Eu ajo apesar do medo. Eu ajo apesar da dúvida. Eu ajo apesar da preocupação. Eu ajo apesar da inconveniência.
Eu ajo apesar do desconforto. Eu ajo quando não estou com vontade de agir. Eu tenho uma mente milionária. Eu me comprometo a aprender e crescer o tempo todo. Eu tenho uma mente milionária. O meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Eu tenho uma mente milionária. As coisas que eu ouvia sobre dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Opto por adotar novas formas de pensar, que contribuam para a minha felicidade e o meu sucesso. Eu tenho uma mente milionária. O exemplo que tive a respeito do dinheiro era o modo de agir dos meus pais. A minha maneira de fazer as coisas nessa área sou eu que escolho. Eu tenho uma mente milionária. Eu me liberto das minhas experiências passadas com dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. Eu tenho uma mente milionária. Observo os meus pensamentos e só alimento aqueles que me fortalecem. Eu tenho uma mente milionária. Eu mesmo crio o meu próprio grau de sucesso financeiro. Eu tenho uma mente milionária. A minha meta é ficar milionário. E mais ainda, eu tenho uma mente milionária. Eu me comprometo a ser rico. Eu tenho uma mente milionária. Eu penso grande, escolho ajudar milhares de pessoas. Eu tenho uma mente milionária. Eu focalizo as oportunidades e não os obstáculos. Eu tenho uma mente milionária. Eu admiro as pessoas ricas. Eu abençoo as pessoas ricas. Eu amo as pessoas ricas. Eu vou ser uma pessoa rica também. Eu tenho uma mente milionária. Eu imito as pessoas ricas e bem-sucedidas. Eu busco a companhia de pessoas ricas e bem-sucedidas. Se elas podem, eu também posso. Eu tenho uma mente milionária.
Promovo o meu valor com paixão e entusiasmo. Eu tenho uma mente milionária. Sou maior do que os meus problemas. Posso lidar com qualquer problema. Eu tenho uma mente milionária. Sou um excelente recebedor. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu tenho uma mente milionária. Prefiro ser remunerado com base nos meus resultados. Eu tenho uma mente milionária. Eu sempre penso, posso ter as duas coisas. Eu tenho uma mente milionária. Estou concentrado na construção do meu patrimônio líquido. Eu tenho uma mente milionária. Sou um excelente administrador de dinheiro. Eu tenho uma mente milionária. O meu dinheiro trabalha para mim e se multiplica. Eu tenho uma mente milionária. Eu ajo apesar do medo. Eu ajo apesar da dúvida. Eu ajo apesar da preocupação. Eu ajo apesar da inconveniência. Eu ajo apesar do desconforto. Eu ajo quando não estou com vontade de agir. Eu tenho uma mente milionária. Eu me comprometo a aprender e crescer o tempo todo. Eu tenho uma mente milionária. O meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Eu tenho uma mente milionária. As coisas que eu ouvia sobre dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Opto por adotar novas formas de pensar, que contribuam para a minha felicidade e o meu sucesso. Eu tenho uma mente milionária. O exemplo que tive a respeito do dinheiro era o modo de agir dos meus pais.
A minha maneira de fazer as coisas nessa área sou eu que escolho. Eu tenho uma mente milionária. Eu me liberto das minhas experiências passadas com dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. Eu tenho uma mente milionária. Observo os meus pensamentos e só alimento aqueles que me fortalecem. Eu tenho uma mente milionária. Eu mesmo crio o meu próprio grau de sucesso financeiro. Eu tenho uma mente milionária. A minha meta é ficar milionário e mais ainda. Eu tenho uma mente milionária. Eu me comprometo a ser rico. Eu tenho uma mente milionária. Eu penso grande, escolho ajudar milhares de pessoas. Eu tenho uma mente milionária. Eu focalizo as oportunidades e não os obstáculos. Eu tenho uma mente milionária. Eu admiro as pessoas ricas. Eu abençoo as pessoas ricas. Eu amo as pessoas ricas. Eu vou ser uma pessoa rica também. Eu tenho uma mente milionária. Eu imito as pessoas ricas e bem-sucedidas. Eu busco a companhia de pessoas ricas e bem-sucedidas. Se elas podem, eu também posso. Eu tenho uma mente milionária. Promovo o meu valor com paixão e entusiasmo. Eu tenho uma mente milionária. Sou maior do que os meus problemas. Posso lidar com qualquer problema. Eu tenho uma mente milionária. Sou um excelente recebedor. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu tenho uma mente milionária. Prefiro ser remunerado com base nos meus resultados. Eu tenho uma mente milionária.